O Corinthians não perde nos pênaltis. Isso está estabelecido pelas regras do esporte bretão. E pegou muita pica também, né? Ah, não, vai no jogo, tá? Porque no pênalti foram Jogo. duas bolas da puta que o pariu. E, gente, que isso? Mas, de fato, ele não é mais neneca, né? Tem essa porra. Eu fico forçando a falar mais neneca, mas não é. Ô, Piero, sua avaliação do Corinthians passando de fase. Cara, foi um jogo. Primeira coisa, eu gostei da forma como o Corinthians encarou o jogo, então prioridade máxima pro confronto contra o Bragantino no final de semana. Eu falava algumas semanas o seguinte: o Ramon ajeitou o time. É ganhar do Grêmio no confronto direto, é ganhar do Juventude no confronto direto. O Corinthians tá salvo, a partir de agora a gente pode olhar para as Copas e tentar algum título no ano, ou pelo menos ser competitivo e dar um ânimo. O Corinthians foi pior contra o Grêmio e teve um resultado patético contra o Juventude. Um dos maiores constrangimentos que eu já tive como torcedor não ter vencido aquele jogo. Uma vergonha absurda. Passou daquele jogo, agora. Não, é inacreditável A o que aconteceu frase contra o do Piero Juventude. foi escalonando. Sim. Patético, uma das piores experiências que eu já tive como torcedor na minha vida Se inteira. ele não respira, ele tá Não, pedindo prisão pra alguém. o jogo contra. Não, o Pedro Raul, alguma coisa deveria ter acontecido em Não, termos não, não tem legais, certeza, obviamente, né? não. Porque é o que eu falo, a diretoria ela deveria ter assumido o erro, cara. Porque o Pedro Raul, ele não tem culpa, ele é um cara que se dedica. Pra mim, o problema de jogador é isso, quando o jogador não se dedica e não se comporta com o Ele, time. O ele Pedro falou Raul, isso de ele um é empate, pô. Ele limitado. falou isso de um Não, empate. mas não é um empate, não é um empate. É um time que Porra, tá na 11 contra frente 9, é. na briga do rebaixamento, dois a mais o segundo tempo inteiro. Dois Então, a e mais não é é só o foda. Pedro Raul, mas enfim. Vamos passando isso. A partir do momento que o Corinthians não conseguiu vencer o Grêmio e o Juventude, o jogo contra o Bragantino no final de semana é mais uma final. O Corinthians É. voltou de vez para a briga do rebaixamento, tá afundado na zona, não tem jogo a menos do que não tem jogo a mais do que a menos do que ninguém. Na verdade, então a prioridade é o jogo do Bragantino. Não é o papo do Simões de que a Copa do Brasil não vale nada. Mas o Não. Corinthians vai cair, pô, se não priorizar o brasileiro. Então não pode. E aí encarou o jogo contra o Grêmio como tinha que ter sido encarado. Colocou meio a meio, os jogadores mais importantes ficaram no banco, o time tinha muitos desfalques pro jogo e foi competir. E essa que é a parada do time do Ramon. Em nenhum dos jogos do Ramon Dias o Corinthians não competiu ou foi superado. Em todos os jogos o time competiu, jogou de igual para igual, seja na derrota pro Galo, seja na vitória contra o Bahia fora de casa, jogos em que o Corinthians normalmente seria amassado. O Corinthians fora de casa era uma tragédia. Não competia, não jogava, ficava só na defesa. Todos os jogos do Ramon Dias até aqui, o Corinthians competiu mesmo fora de casa. Isso é um baita de um ponto. E foi assim contra o Grêmio, mesmo com muitas mudanças, foi lá, jogou. E mais uma vez o Hugo Neneca se destacando, cara. Seja Neneca, Perereca, o que for, mano. Eu tô encantado com o Hugo, cara. Pô, moleque, Falando mas sério, o. eu não esperava esse nível do Hugo. Eu sabia que ele tinha Também não potencial, mas a esperava, não. Esperava, segurança. não. O cara, todo chute de fora da área, ele não solta um pra frente, cara. É tudo, ele agarra. Ele segura bolas perigosas e fala, cara, olha a confiança que tá o Hugo. Eu Ele entendo que no parece Flamengo ele o não Hugo tinha. quando surgiu, né? Eu entendo que no Flamengo, quando ele começou a falhar, ele perdeu essa confiança e virou um desespero e talvez não tivesse clima no Flamengo. Só que esse início no Corinthians é impressionante. Eu acho que talvez seja até melhor do que o início do Carlos Miguel. Eu acho que o Carlos Miguel é um goleiro melhor do que o Hugo, porque o Carlos Miguel é surreal. Ele faz milagres inacreditáveis. O Carlos Miguel é um dos melhores que eu já vi no Corinthians, mesmo que seja num tempo tão curto. Mas o Neneca, ele é impressionante. Ele teve uma simbiose com a torcida que eu acho muito legal. Ele já desde o começo conseguiu criar isso é importante, porque ele veio com desconfiança. Então agora a torcida já gosta pra caramba dele. E esse começo é impressionante. Tem uma classificação agora na Copa do Brasil já na conta. É. É Um um bagulho grande do. personagem dessa classificação. Ele fala muito, né, que no Flamengo ele se deixou levar maturo, né, moleque? O moleque começa a ganhar dinheiro, nunca teve dinheiro, começa a gastar, ir pra noite, pra lá. Porque quando ele surge no Flamengo, acho que ele surge num empate contra o Palmeiras, não é? No primeiro jogo dele? É, Um empate um a cara, um. eu vi muito ele na base, né? Eu vi muito ele jogar na E ele base, era assim. fenômeno. Cara, ele era, mas ele também era merdeiraço pra Merdeiraço. cacete, assim. Ele, cara, sempre teve um problema de concentração, de uma confiança muito alta. Isso pro goleiro é bom, mas é muito ruim É. também, às vezes, né? Mas, cara, mas goleiro com o tempo isso vai adquirindo, isso é Eu também muito da acho, maturação do também goleiro, né, acho. moleque? O goleiro Goleiro não é muito, uma muito posição pra novo ainda. moleque, né, cara? Não tem É, jeito. moleque, Não é. só se for fenômeno, aí não tem como. De É time isso. grande, goleiro de time grande é muito. Cara, tem que ser fenômeno, né? Ou, O Eu resto acho você ou assim, o precisa de um cara é pouco. fenômeno que vai logo pra fora, ou de É, fato ele tem que ter algum 22. características físicas e técnicas, assim, como goleiro, ele tem todas, pô, pra ser um puta goleiro. é. Ele tem problemas de concentração, psicológico, assim. Os problemas do Hugo, quase todos são mais psicológicos que Ele técnicos. teve um jogo contra o Galo que tem um cabeceio, ele tenta segurar a bola escapa, vai por cima e bate na Isso é uma trave. coisa. Se esse É. lance acontece,
Pois é. É o único erro grave dele até aqui no Corinthians. A bola bate na trave e volta na mão dele em um Pô, jogo que ele foi moleque. muito bem contra o Galo. Ele foi muito Mas bem o. naquele jogo. Só que ele tem esse risco. Não, então, é porque além dele, moleque, é bizarro. Aconteceu a mesma coisa com o Vasco no passado, moleque. O Ramon chega, o maluco Cara, muda tanto a forma de jogar, o maluco acerta, É. mas a mentalidade é uma parada. Cara, ele quando. Quem era antes do Ramon? Era um maluco meio. Era o o Barbieri? Antônio Oliveira. Ah, É, Não, no não, 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 não. Flamengo? No Do Vasco, no Vasco Vasco, do quer dizer. passado. era o Barbieri, É? aí ficou um mês sem técnico, né? Não, e aí o É. Barbieri ele tinha falado assim: não, vamos ver se a gente não vai cair. Moleque, o Ramon chega nas primeiras entrevistas e fala: a gente não vai cair. E não É. vai cair, não vai cair, vai lutar, não vai cair, não vai cair. E ele de fato não cai. Assim, na raça ali e tal. E, obviamente, o futebol melhora na sua mentalidade. Mas a mentalidade ajuda muito, mano. É bizarro o que esse cara faz, pô. Ele é Não muito tem bom. como, não. É. Ele é muito pica mesmo. Eu Como que é o nome assim, daquele. Como é que é aquele nome daquele técnico que era da base do Flamengo, que foi pro Vasco ano passado? Treinou o Vasco. Maurício Souza. Mauricinho. Ele treinou um pouco, não foi? Na saída do. Ah, Não Cevar foi foi essa a isso também. sequência? Posso estar É, errado? ele, Treino o antes Barbieri do sai, Barbieri, talvez né? venha ele, mano. Não é Barbieri, Mauricinho, e aí depois. Eu Pode acho que é ser? isso. Maluco, Só mano. que, enfim, Acho não, que é outro não maluco. lembro também, né? Foda-se também. É, Eu sei que agora não me fugiu, existe né? essa quebra, porque eu lembro muito do Otávio Neto falando isso. Eu falei, mano, o cara chegou, ele mudou o discurso de uma hora pra outra, o Vasco mudou de uma hora pra outra, é bizarro. Eu lembro muito dessa Não, parada. então, eu acho o trabalho dele até aqui muito bom. O jogo contra o Juventude, como eu falei, é um jogo traumático, muito problemático. Aqui, ó, a sequência. Maurício Barbieri, aí o William Batista interino, e aí é o Ramon Dias. O Ah, William Mauricinho Batista. é 2022. Isso. Então é isso. Mas enfim, agora voltando pro assunto Ramon Dias. Teve jogos em que o Corinthians perdeu ou não venceu que deveria ter vencido, que é Grêmio e Juventude em casa. Mas mesmo nesses jogos, eu não tive a sensação de ser o time do Antônio Oliveira. Ah, eu Falando também acho. sério, o Corinthians não viveu o caos, cara. Não viveu o caos defensivo, aquele caos completo. O jogo contra o Juventude é um problema crônico do Corinthians. O Corinthians toma gol em começo de jogos. Eu não entendo isso. Acho que é o time mais toma gol com a torcida com o Bandeirão ainda. A Gaviões, ela não viu uns 6 gols do Corinthians sofrido no ano. Tá mais. 8 gols que eles sofreram no ano, a Gaviões não viu. Porque ela tá sempre com o Bandeirão lá. Como que pode um time tomar tanto gol em começo de jogo? A torcida tá cantando o nome do jogador, tá no meio campo ainda. Aí sobe o Bandeirão. Quando volta 1-0 pro adversário. Beleza. Todo jogo começa 1-0 pro adversário. Como pode um Vagabundo negócio desse? comprando cerveja, tá ligado? Porra, foda. Todo jogo tem que virar, cara. Tem que parar isso, mesmo com o Ramon. Mas é isso, pô. Ah, O time deu uma melhorada. Só não pode, quando tiver dois a mais, ser aquela vergonheira. E não pode colocar é, mais o Pedro Raul em campo. Eu acho que isso foi um acerto. Contra o Grêmio, a única opção no banco, de 9, era o Pedro Raul. Não vai entrar o Pedro Raul, cara. Não tem como. moleque, o Ele não meu consegue Pedro controlar a bola. Raul. Acabou. Tem que ser o seguinte, tem que ser institucional. Não é isso que eu falo, a culpa não é do cara. Ele tá no elenco, ele ganha dinheiro pra caramba. 25 milhões de coisas que pagou nele. É Então, surreal. se o Eu cara tá no elenco, o técnico vai usar. A diretoria tem posso que falar assim, ó, falar. ir pra imprensa. Já saiu a notícia, inclusive, de que a diretoria aceitou o prejuízo. Porque é aquela coisa, né? O cara jogou bem no Óbvio que Goiás, aceitou, fazer beleza. o quê? Se não O cara deu aceitar, errado no. vai fazer Pô, birra? Não, 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 nossa, Não esse prejuízo quero! eu não aceito, hein? poderia ser pior. Poderia ser, a diretoria ainda acredita no potencial do Pedro Raul É e quer dar verdade. sequência pra ele. Aí seria pior. Então, Verdade. reconhecer já é um ponto. Porque qual que foi a sequência do Pedro Raul? Vamos pensar aqui. Ele foi mal no Botafogo. Aí ele vai pro Não, ele Goiás. teve um lampejo bom Não, no peixe, tá bom. Botafogo e O começo do depois Vasco também um cai pouquinho, em vai. ruína. Tá. Aí ele vai pro Goiás, recupera o bom futebol. Tem uma chance no Vasco. Beleza, o Vasco deu uma grana. Ele foi terrível. A torcida do Vasco já não aguentava ele. Aí o que Antes acontece? do Goiás, ele vai pro México. Ele tá É, Botafogo México. Ele vai é isso que eu embora. tô falando. Aí o que acontece? Ele vai muito mal. Aí o Vasco tem uma salvação. O Toluca tá disposto a pagar o Vasco. Falou, não é possível. Não é possível. Vai ter um segundo maluco vai conseguir contratar? Vende. Mas só que é o seguinte, tem um maluco. O maluco erra. Aí tem um segundo maluco. O terceiro maluco você não vai achar, mano. O Toluca achou. O Corinthians achou, pô. O Corinthians foi lá e achou. Ah, o Corinthians contratou. O quarto é impossível. É difícil. Dois, muito difícil. Posso falar o Três, nome quase disso? impossível. O quarto não tem como. Então o Corinthians tem que aceitar isso e institucionalmente falar: a gente não vai colocar mais o Pedro Raul em campo. Porque ele é muito ruim, cara. Vai fazer o quê? Não. É duro falar O isso. Pedro Com todo Raul. respeito ao Pedro Raul. Pedro Raul, não tenho nada contra você. Você se dedica pelo Corinthians. Você estava vibrando com a torcida lá. Achei uma excelente postura. Me incomodou, inclusive, o Wesley, um cara da base do Corinthians, não ter nem ido lá com a torcida, ter saído batendo palma ali. Todo o time do Corinthians lá vibrando, Pedro Raul enlouquecido. Cara, gosto da sua postura. Você tá se dedicando. Só que, institucionalmente, a diretoria deve falar: Ramon, você não pode mais usar o Pedro Raul. Ponto. O Pedro Raul, eu acho que é junto.
ele tá no mesmo balaio de um efeito que o Alberto Valentim sofre. Sofre não, né? É beneficiado, que é o privilégio branco. Se Vilagem da o beleza. Pedro Raul Ele é se bonito. chama Vander Cleison, Acabou. é preto e Acabou. nordestino, ele estaria no 15 de Jaú. Se o Alberto Valentim, com É. tudo que ele fez, não parece o super-homem, se chama Roberval e nasceu no Mato Grosso e é preto, ele não teria essa oportunidade Ah, que teve. ah. Isso, cara, É isso verdade. pra mim é É muito fato. claro. Pra mim é muito claro. Não, esse é fato. Você não tem que Isso é fazer. fato. Pra mim, eu realmente acredito nisso. Eu também acho Acho que isso. é um problema social isso aí. É, dito isso, Pedro Raul teve muitas. Tipo assim, essa ida pro Corinthians é inexplicável, pô. É Inexplicável. inexplicável. A única coisa que explica é isso que eu acabei de falar. É um processo que todos nós que somos beneficiados, privilégio branco. Isto Pode ser. posto, Muito difícil de eu explicar. não tenho nada contra você, vírgula, mas institucionalmente meu time não pode colocar. É uma frase Cara, espetacular. porque, Postura porque, foda. Teu problema é a bola, irmão. Tirando a bola. Tirando a bola. vamos, Foda. Tô fechado cara, contigo. porque eu vou te falar, eu tenho um sentimento parecido com o do Yuri Alberto, porque eu já falei isso na minha estreia do de placa, eu fiz um comentário sobre isso. Que o Yuri Alberto se mata em campo, o Corinthians fez um grande investimento nele, mas eu achava que o Corinthians deveria vender o Yuri Alberto, porque pelo investimento e pela loucura que fez, ele não se justifica. Dito isso, ele se mata em campo e ele é melhor do que os companheiros. Então o Yuri Alberto tem que jogar enquanto ele estiver lá. Se tiver uma boa proposta de venda, você recupera o dinheiro e contrata um outro centroavante. Eu acho isso, mas o Yuri Você Alberto não está. aceita o prejuízo. Não, mas o Yuri Alberto estando disponível, você não abre mão do Yuri Alberto. O Yuri Alberto não é aquele cara, aquela coisa do tipo, não tem como jogar com ele. Não, ele tem suas virtudes. O Pedro Raul eu não consigo ver a virtude. Sabe por quê? Além de tudo, quando ele entra em campo, o time muda. Porque o que acontece? Você tem um jogador a menos tecnicamente, então você tem que fazer o quê? Você tem que começar a jogar a bola na área. Então, o que é um time que tenta trabalhar a bola e jogar, quando o Pedro Raul entra, parece que todo mundo vira maluco. Opa, peraí. A gente tem um cara de 30 metros na área que não sabe jogar futebol. Como ele vai ajudar a gente? Cruzando bola nele. Aí o time começa a cruzar. Cruza a bola, cruza a bola. Então é isso, sabe? Então a culpa não é dele, isso que eu tô repetindo. A culpa não é sua. Pedro Raul, a culpa não é sua. Tomara que você vá pro próximo time, cara, e jogue demais, cara. Que você tenha muito sucesso, a sua postura é maneira. Só que a bola tá difícil, cara. Tá difícil. É Moleque, isso, Eu cara. não tira a bola consigo do, ver. do Pedro Raul, ele, pô, ele decola, hein? Ele decola, Eu hein? não Vai consigo decolar. ver a virtude. Olha só, você tem um cara de 30 na Não, cara, eu área não tenho nada e contra não ele, mano. sabe jogar bola. Tipo assim, é Ai, um, meu um Deus. detalhe, às vezes, que Cara, pega a parada, tá ligado? moleque, É um sabe o que é pior? detalhe de não saber jogar futebol, mano. É que Eu ele. já tive esse discurso, os vascaínos já tiveram esse discurso igual. Igual. Cara, eu já falei as mesmas palavras, pô. Dado o momento, no fim de 2020, no pior Botafogo da história, quando vazava áudio que esse cara estava transando com geral e, porra, perguntando do Orochi para as pessoas, o caralho, eu urrava em câmera. Eu falava, gente, não é possível, que loucura é essa, cara? Que doideira é É, essa que tá acontecendo? a única coisa que me segura a ponto de eu poder ter coragem pra falar isso é que ele de fato é um cara com privilégio. Então ele é um cara muito bonito, feliz da vida. Ele não é um cara, não é um moleque exatamente que veio num contexto diferente, sabe? Que tá tendo uma primeira oportunidade na vida, que ganha um salário baixo, garoto da base. A Cara vida de dele tá boa, mano. resolvida, é loucura. Jogador ruim. A gente viveu vários nos nossos times, cara. É que agora o Simões e o Certeza eles estão acostumados com um jogador bom no time deles. Mas eles É, já tiveram um momento com um jogador ruim. foram E meu 30 time tem um anos, monte de filho. jogador É. ruim. E se eu ficar puto com todo jogador ruim do meu time, acabou o mundo. Vamos falar. Mas tem alguns que, Só porra, que não, tem uns Tem que uns você gasta especiais. 25 milhões nele. Tem uns que Tem uns você gasta especiais. 25 milhões. Tem esses daí, é foda. esses são especiais. É E É aí? foda, muito irmãozão. duro, velho. Mas tá bom, É, dito isso, o Coringão passou. Bom que passou. Eu não tô triste que o Corinthians passou na Copa do Brasil. A prioridade é se salvar do rebaixamento. Mas eu perfeito. tenho fé que o trabalho do Ramon Dias vai salvar o Corinthians. E eu acho que o Corinthians não vai chegar no final do ano, nas últimas rodadas, brigando pra não cair. Do tipo, estamos Não, eu acho, desesperados na zona de rebaixamento. Eu tenho realmente crença nisso, não é torcida. Eu olho pro campo, o Eu time acho tem que não bons também. jogadores e o trabalho é cara, bom. eu Só que acho que a tá chegada afundado, precisa dele foi, salvar. assim, delimitadora para eu cravaria que eu acho também realmente que cravaria forte, mas eu acho que não cai. Eu acho que vai se livrar da 35ª. Eu Corinthians eu tentou o cravei. Carille antes dele.
Eu cravei antes do Grêmio e Juventude. Esses dois resultados me deram um susto. Tipo, opa, essa sequência Opa. agora é muito dura, tá? Os próximos 6 jogos É. do Corinthians são Então. complicados. Os próximos Mas 30 são realmente foda o demais. brasileiro não tem jogo fácil, Os amigo. próximos Enfim, 6. Complicadíssimo. Rapaziada, deixa o like. Imagina se você for o Pedro Raul e estiver vendo, você vai deixar o dislike. Acho que mais tamo cedo. junto, não. Pedrão. Sucesso pra Tamo você, junto, cara. irmãozão. Mas Porra, bonito pra caralho. vai pro Flamengo, irmão, pelo amor de Deus. Tamo junto. É nóis. Valeu. Deixa o like, se inscreve no canal, tudo nosso. Valeu.